Fala, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de criptomoedas. Vamos atualizar aqui nossas regiões, como que elas tiveram andamento aí desde o vídeo de sábado, né, que fizemos para vocês. Bom, então basicamente nada mudou. Acho que as criptomoedas elas estão testando a paciência de muita gente, o que mostra que cada vez mais que ele fica aí, a gente tem liquidez extrema nas extremidades, né? Então muita cautela. Como a gente recapitulou, eu só vou fazer alguma venda se ele fizer uma manipulação aqui. O que seria isso, Ari? O que seria uma manipulação? Para quem está chegando por aí agora, uma manipulação, eu aceitaria já um candle de 1 hora fechando acima dessa região, depois um candle de 1 hora fechando abaixo dessa região, se perder pau na venda, stop aqui atrás e alvo para cá novamente, tá? Região de compra, a única região de compra que eu tenho plausível agora, 85.265 até 86.980, e se passar daqui, último dos mortais, em 83.445 até 80.536, tá? A gente consegue ver que a gente teve, sim, um movimento impulsivo aqui dentro dessa região, só que quando a gente olha a parte do diário, né, a gente dá um dezoom no gráfico, tudo isso aqui não passa de uma região lateralizada. E não sabemos se é uma acumulação para romper para cima ou uma distribuição, no caso, uma redistribuição para perder para baixo. Estou torcendo para a segunda opção, porque gostaria muito, muito de encher o meu carrinho aqui em 74.800, mais ou menos, até essa região de 67. E aí a gente vai ter o Free and Greed alinhado, vai ter tudo alinhado para que a gente possa fazer excelentes compras nessa. Se o preço for embora daqui, eu não vou estar nessa compra, pelo menos com uma boa parte do capital que eu gostaria. Então eu vou aguardar o quê? Se ele for embora, Ari, deixa aguarda ele romper aqui, voltar aqui, compra nessas regiões para tentar evoluir e virar esse diário novamente para tendência de alta e, consequentemente, a gente tentar trazer o preço de volta para essas máximas, tá bom? Então é isso que nós temos. Fear and Greed aqui, se colocar, não teve nenhuma mudança, pelo contrário, só tá aumentando, só tá aliviando o indicador, o que me deixa com uma pulga atrás da orelha, que é esse alívio prévio do indicador sem se mexer no preço, é porque novas quedas devem vir pela frente. Como eu não tenho nenhuma bola de cristal, eu vou trabalhar com o que eu tô vendo no gráfico, sem supor se é para cima, se é para baixo, se vai subir agora, se não vai. O que tá me dizendo o gráfico é isso que eu acabei de comentar com vocês. Regiões de compra que eu tenho próximas aqui, na minha lateralização na parte de 50% para baixo. Se manipular aqui, me interessa a venda. Se passar reto, a gente vai esperar o recuo para poder tentar uma entrada de confirmação. E caso ele venha reto, isso é bem importante, tá? Porque a gente vai sentir o fluxo do dia no momento. Se ele vier reto aqui para 99.350 até 102.564, é o último ponto de defesa do diário. Então, aqui é uma venda excelente para a gente estar buscando se tiver os nossos gatilhos, que pode ser o próprio RSI do diário aqui em torno de 70, porque significa um possível topo de mensal. Pode ser também uma divergência num tempo gráfico menor, como no próprio 1 hora, eu já estaria aceitando. Então, a gente tem esses tipos de gatilhos que a gente poderia estar utilizando aí para confluir e melhorar o nosso nível de assertividade num trade. Eu fico. As pessoas me perguntam, nossa, mas vocês falam que é SMC o que vocês operam, mas às vezes não é SMC, porque vocês usam MACD, vocês usam um RSI. A nossa base é o SMC, porque nós precisamos saber ler o gráfico. Não é só, isso aqui é uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Não, é saber se a pernada é válida, saber se teve um choque de fato, saber para qual lado aquele gráfico está batalhando. Se eu tenho um único player na jogada ou se eu tenho 2 players na jogada. Então é por isso que a SMC tem que ser a nossa base, sempre, sempre. Inclusive tem uma playlist no nosso canal aí, 100% do SMC, do 0 ao 100, para quem não conhece nada. Vocês vão entender muito mais sobre o que a gente fala aqui de order block, de POI, dessas coisas todas. Enfim, então é isso que temos aqui. Olhando agora para Ethereum, a gente não conseguiu vir para esse ponto aqui que a gente tinha assinalado na última vez que conversamos, que foi em 3040. Continuamos dentro desse canal, vamos aguardar ele, tá na base do canal, o sentido seria ele seguir esse canal movimentação de alta. Eu não quero fazer nenhuma venda aqui, por quê? Pelo menos não venda de região de order block, porque essa pernada aqui, ela não fechou abaixo dessas regiões, então ela não é uma pernada válida para mim. Isso aqui poderia significar que no final,
eu tinha essa última pernada, que foi quem de fato perdeu o fundo. De fato perdeu o fundo. Então, tudo isso aqui, toda essa estrutura, ela está dentro dessa pernada última aqui em azul. Aqui a gente chegou na região dos 79%, né, que é de OTE, para tentar perder o fundo e não perder o fundo. O que poderia estar me sinalizando e acendendo um alerta de, opa, será que na verdade isso aqui está se transformando nessa estrutura de fundos mais altos e a expectativa do movimento seria topos mais altos agora? É por isso que é uma venda mais arriscada. Qual seria a única venda que talvez eu poderia estar olhando aqui se eu tiver outros gatilhos juntos? Seria justamente se ele manipular essa região. Então, eu vou deixar aqui, porque a gente sabe que tem liquidez, a gente sabe que isso pode acontecer. Pode ser, por que ele não conseguiu perder esse fundo? Porque ele não tem combustível suficiente. E o que é o maior combustível do mercado? É o stop da posição contrária. Então, quando ele rompe e faz esse movimento aqui, ó, pá, 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 primeiro ele já estopa todo mundo que tá vendendo aqui, porque vai falar, não, isso aqui é um topo, então eu já vou vender aqui direto, porque vai perder o fundo. Então ele já estopa a galera que vendeu precocemente, fazendo essa vela de alta aqui. Pá, estopa essa galera quando faz o pivô. Então essa galera vendedora já, pá, saiu do jogo. Em seguida ele bota essa galera compradora, que é a galera que acredita que Ethereum vai lá para 10 mil dólares, né, que seja. Então, botando essa galera no jogo, ele coloca a galera naquele nível de otimismo absurdo. E é quando ele vem e despeja, ele vomita, literalmente, as ordens dele. Então, ele pegou o stop dos vendedores precoces, pegou o stop dos compradores otimistas sem motivo algum, e agora ele tem o carrinho dele cheio, o combustível dele cheio para ele poder perder de fato esse fundo. Então, é por isso que a manipulação, a gente gosta muito desse tipo de movimento, tá bom? Então é só isso que a gente tem que olhar aqui para Ethereum. XRP, Ripple, aqui, também dentro dessa encruzilhada, nada mudou desde o nosso último vídeo, então de 2,2321 até 2,3136, primeira região de venda, não é uma região top, é a região intermediária, melhor região de venda está aqui em 2,4528. E região de compra a gente tem aqui a primeira, se tiver os nossos gatilhos, em 1,9696 até 1,9080. Ok? Partindo para Solana, também não foi para nenhuma das nossas regiões, elas estão dormindo, gente. A gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Por isso que é importante você operar todos os tipos de mercado. Você não ficar refém de um único ativo, você não ficar refém de tentar clicar em qualquer lugar, simplesmente porque você precisa fazer dinheiro, entendeu? Se não deu trade aqui, eu vou olhar o mercado de Forex, eu vou olhar o mercado de commodities, eu vou olhar B3. Tem uma série de ativos que a gente pode operar aí, que estão dando excelentes trades. Então aqui Solana, eu estou esperando Solana em 149,17 até 161,50 para a primeira venda, e primeira compra eu tenho aqui 129,84 até 126,82. Olhando aqui para Pendle, que uma galera pediu para nós, eu tenho um cenário um pouco diferente de Pendle, né? Pendle é para mim, ela tá sendo a mais forte de todas elas, sendo bem sincera. E ela tá vindo num movimento que o próprio diário, ó, já fez o choque aqui, e o diário, se romper essa região aqui, ele faz o primeiro boss. O que é o choque mais primeiro boss? É quando o diário vai estar revertendo totalmente a tendência para alta. Então, se ele romper essa região, eu vou ter um diário que vai estar 100% para alta. Fica mais tranquilo eu comprar os recuos, sabendo que ele tem um potencial muito grande até ali. Nada me impede de que eu possa fazer uma venda aqui, porque é uma venda que eu tenho de semanal, tá? Aqui é uma venda do semanal. Veja que a gente tá com topos mais baixos e a gente fez fundos mais baixos. Então aqui eu tenho um único ponto de parada do semanal, sabendo que eu tô respaldada por esse MACD, que é um MACD mais forte. Então eu tenho essa região que seria o único ponto de venda, na minha opinião, aqui para Pendle, tá? Então, em 2,702 até 2,892, ok? E enquanto ele não chega até ali, eu vou estar esperando a primeira região de compra estar aqui em 2,008 até 1,972 e depois 1,827 até 1,777. Tá bem bonito o Pendle, tá o mais bonito de todos eles. Veja que ele veio aqui direto nesse pavio, até fez um leve sweep, tem um fundo duplo aqui. Então, o que eu vou ter que ficar atenta? Como quem manda é a mamãe, vocês sabem disso, né? Vocês obedecem a sua mãe. Como quem manda é a mãe, se Bitcoin perder essa região aqui, todos eles vão atrás.
Então aí é possível que aí ele só venha perder esse fundo duplo agora, que já tem a liquidez, para cair nessa região que é a melhor região de compra, que está em 1,40. Bitcoin que vai mandar no jogo. Se Bitcoin continuar lateralizado, ou pelo menos vir até aqui um pouquinho, vai ter força suficiente para chegar nessa região. Ele vai ter feito o primeiro boss aqui, do diário tentando reverter a tendência, mas lembra que a minha última pernada válida, ou seja, a última pernada que perdeu os fundos, né, e perdeu esses fundos todos, tá aqui. Então a gente ainda tem o último dos mortais nessa região, que é a região dos 79%, né? Então vamos ficar ligado nesse ponto aqui. E BNB e USDT, tá muito parecido, né? Obviamente com o Bitcoin. A gente tem esse topo duplo aqui, que tem também a liquidez. A gente tem as duas opções para trabalhar, ou a manipulação, que é fechou acima numa hora, fechou abaixo desses fundos, ou o toque aqui dessa região do diário, porque o que é o ponto, né? Eu gosto de marcar os POIs, que é o nosso point of interest, né? Que é o ponto de interesse onde um possível spring, uma possível manipulação pode ter a parada, né? Então, por exemplo, tem 2 tipos de entrada que a gente consegue fazer em uma das mentorias que a gente ensina para vocês. A primeira seria assim, ó, ele fecha acima, aqui, fecha abaixo, e aí você vai operar o spring, né, a manipulação para vir para cá. E a segunda entrada eu tenho esse POI, né, esse doji. Quem for ver a nossa playlist do SMC vai entender o meu amor por dojis. Não interessa, o order block, as pessoas que são cruas em SMC, elas acham que order block é simplesmente o último candle contrário daquela pernada de impulsão. Mas nem sempre precisa ser um candle de cor contrária. A gente vê onde tem regiões de briga. E doji é a personificação dessa briga pura. Porque a briga é tão forte que o comprador está tão equivalente em força com o vendedor que no final do embate sai como um empate. E quem vence aquela região vai ter a memória, igual o War, você vai ter a memória daquele terreno que você conquistou. Então, aqui eu tive a formação desse doji, que quem ganhou foi o vendedor, e uma vez que o preço retornar aqui, o vendedor vai levantar da cama dele e vai dizer, opa, hoje não, meu amigo, hoje não. Então, por isso que dojis são candles feitos, como order block, como POIs. Anotem essa dica. Então, a segunda opção de entrada, né, seria você não entrar na manipulação, mas tentar antecipar essa manipulação se o candle adentrar aqui. Porque aí você pode ter a sua posição, ter a sua entrada, seja no toque da linha de boss, seja no 50% se ele vier, e aí vai depender de onde ele vai parar para você botar o seu stop aqui. Se ele vier no 50%, essa região aqui, seu stop tá aqui, você deixa um stop desse tamanico aqui, para um potencial alvo disso aqui. É um excelente risco-retorno. Caso contrário, se você pegar no Spring, você vai estar entrando atrasado no movimento. Enquanto você entrou aqui em cima, o outro vai estar entrando aqui embaixo. Você vai estar vendendo mais barato. E a gente gosta de vender caro, né? Não sei vocês, mas eu gosto de vender caro. Então, por isso que tem esses 2 tipos de entrada. No final, o alvo é sempre o mesmo, é só porque você consegue ter um retorno maior do que o outro. Mas, logicamente, a sua confirmação da venda só vem quando o candle fecha de fato aqui. Então, aqui é uma venda com alto risco e alto retorno, e aqui é uma venda com menor risco, mas menor retorno, né? Como tudo na vida, né? Quanto maior o retorno, maior o risco, né? E assim funciona. Então, a gente tem essa região de venda que está aqui de 937,85 até 978,25, e a minha única região de compra que eu fico mais segura e confortável está aqui em 774,41 até 734,34. Certo? Falamos de Bitcoin, falamos de tudo, acho que é isso. Se você está interessado em entender um pouco mais do nosso operacional, se você quer saber como é que é a nossa comunidade, aproveita e já entra aí para a comunidade. Lá a gente coloca os estudos diários de todos os gráficos. Você consegue pedir as análises de outros gráficos, outros ativos que você tiver interesse em saber também. A gente coloca também andamento de operação, o que foi feito nas operações e muito mais sobre o nosso operacional. É uma forma de você ter maior contato com a gente. Aproveita e já entra na comunidade, porque é o preço pechincha de R$ 47. Um grande beijo para vocês e até mais.